AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Benção, né? Amados irmãos, Deus abençoe o nosso pastor Israel. Uma bênção para a nossa vida, uma escola, né? Para a nossa vida. Vamos ler a palavra do Senhor. Se coloque de pé nesta manhã. Do Evangelho de João, capítulo 4. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 31. Todos acharam? Diz assim: E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém, meus irmãos? Pode tomar assento, Deus abençoe sua vida. Meus queridos irmãos, nesta manhã eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Dr. Elias, da sua muito digna esposa, a missionária Lígia, por essa escola maravilhosa, por esta convenção e pela oportunidade que é dada aos pastores, às lideranças das regionais, os pastores, que pertencem a esse ministério, de poder ministrar a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por esta iniciativa de permitir que os pastores da casa sejam os ensinadores, os preletores da convenção. Porque eu entendo que é muito bom nós termos pastores, amigos, convidados para ministrar a palavra de Deus, mas o que nós temos observado de alguns anos para cá é que alguns têm se esquivado da revista, não têm ministrado dentro da revista, e isso causa uma dificuldade, porque o material é excelente e demora um tempo para escrever isso aqui. Pastor Israel, os pastores que escrevem, debruçam sobre este tema já há alguns meses, debruçado nesse tema, em oração, escrevendo, para quando chegar no dia da escola, a revista não ser esmiuçada. Então, isso causa um prejuízo muito grande para aqueles que estão com esse material na mão, que é um material riquíssimo, e não têm a oportunidade de estudar em plena escola o material que está em sua mão, o que foi escrito pelos nossos pastores, que, por sinal, um material excelente,
parabenizar os pastores que escreveram esta revista, uma revista maravilhosa, os assuntos muito interessantes para a Igreja do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus por esta oportunidade que nos é dada de poder falar aos irmãos nesta manhã. Queridos, nós queremos trabalhar na revista, na página de número 55, o assunto, o tópico é o 6, né? O capítulo é o 6, a semeadura e a atividade evangelizadora da igreja. A semeadura e a atividade evangelizadora da igreja. Então mantenha a sua revista aberta, que nós vamos trabalhar dentro dos tópicos e do que foi escrito aqui para nós nesta manhã. Antes de entrarmos no assunto, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Nós lemos na introdução, o pastor Israel deu a introdução, por isso que eu pedi para ele dar a introdução. Porque lá na introdução fala o que é a semeadura. Semeadura é uma porção de cereal para ser lançada na terra. É uma porção de semente para ser lançada à terra. E lá diz uma porção suficiente, ou seja, nós não podemos jogar semente demais em uma parte só do solo. Nós não podemos jogar uma porção grande em uma parte só do solo. Não, você deve semear em cada parte do solo a quantidade específica e a quantidade necessária para que aquela semente dê frutos. Então, se você lança semente em uma parte do solo e deixa o restante do solo sem receber esta semente, nós vamos identificar que esse trabalho está sendo um trabalho incompleto, quando na verdade o semeador, ele vai semear esse cereal, esta semente, em todo o solo que estão diante dos seus olhos. Então, a semeadura e a atividade da igreja na questão de evangelizar, são situações que parece ser difícil de desligar, separar a semeadura da questão da evangelização. Até porque a questão da semeadura está embutida dentro de uma palavrinha chamada missão. E o que é missão? Missão é quando alguém é enviado para determinado lugar para cumprir uma tarefa. Por exemplo, quando o embaixador do país é enviado para um outro país, ele está ali em uma missão. Quando um exército sai de um país, como o Brasil já fez, para uma missão, como no Haiti, uma missão pacífica, mas é uma missão. Então, a missão da igreja, a missão do crente, ela dificilmente conseguimos separar da questão da evangelização. Mas há uma pequena diferença aí, porque a evangelização, na verdade, é o trabalho, é a prática da missão, tá certo? Você deve ter consciência da missão e entender que quando você vai para evangelizar, você está colocando em prática o objetivo da missão. Por que é que eu estou falando isso bem detalhado? Porque nós temos às vezes ideia da missão, nós temos na consciência a missão que é propagar, difundir o evangelho para as pessoas, anunciar o reino de Deus, mas nós não temos a questão da evangelização. Então o que acontece hoje é que os cristãos, ele tem em mente, não é? A questão da missão, não, a nossa missão qual é? Pregar o evangelho. Mas e a evangelização? E a questão de evangelizar, de sair às praças, de ter cronograma evangelísticos, de ter objetivos de evangelização com a igreja. E isso falta. E também, dentro da questão da missão, tendo consciência da missão, nós temos hoje, vamos dizer assim, hoje, muitas igrejas, uma visão distorcida da questão da evangelização. Nós estamos criando métodos, nós estamos criando regras para a evangelização que elas não devem existir para a igreja. Até porque não existe grupo de evangelismo na igreja. Não existe um departamento que cuida da evangelização da igreja. Não. O evangelismo, a evangelização é a função da igreja e não de um departamento. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando esta responsabilidade de evangelizar, que é da igreja no todo, da criança até o ancião, e estamos colocando esta responsabilidade de evangelização no ombro de um departamento.
e diz assim, não, na minha igreja tem um departamento de evangelização, é eles que compram os folhetos, são eles que vão sair para a rua, são eles que vão atrás do povo. O departamento de evangelismo foi para o campo hoje, e os pastores estão dizendo assim, cadê o departamento de evangelismo da igreja? Quando, na verdade, a missão deve estar no coração da igreja, e a igreja deve entender que a prática desta missão é a evangelização, é sair das quatro paredes e anunciar àqueles que ainda não conhecem o Evangelho que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então eu queria que você identificasse bem a diferençazinha entre missão e a questão da evangelização. É isso aí, a missão está conosco, nós temos consciência desta missão. E a evangelização é a prática desta missão que Jesus nos deu. Portanto, eu quero agora falar a vocês, dentro ainda da missão, quais são os desafios, não está na revista antes de entrar no assunto, quais são os desafios que a missão tem, que a missão exige, quais são os desafios na prática da evangelização. Nós temos, eu trabalho no CONAMP, e nós vemos os desafios transcultural. Nós vemos os desafios que são internacionais, os desafios que vêm de outras nações, outros países, que o envio do missionário tem que ser antes, o missionário tem que ser orientado concernente a esses desafios, que são muito diferentes dos nossos, para que ele não sofra o choque cultural, o choque transcultural, e se arrependa de ter ido, de ter sido enviado, ou vê que não é aquilo, que ele não tem a chamada, e ele retorne frustrado do campo missionário. Então, eu entendo que os desafios transculturais são muito grandes. O desafio na África, na Europa, cada país tem o seu desafio. Eu vou pontuar rapidamente um de cada aqui, para a gente não ficar muito detido nessa questão dos desafios. Por exemplo, o desafio na África, eu entendo, visão prática aqui, tá certo? Não está escrito, não li em lugar nenhum. Eu entendo, como quando vejo o envio do missionário, eu identifico que o maior desafio para o missionário no território africano chama-se relacionamento. Relacionamento. A maioria dos missionários que vão trabalhar na África, eles têm dificuldade de relacionamento com o africano. A cultura africana cria uma barreira de relacionamento entre o missionário e entre aqueles que vão ser trabalhados para ser discípulos, para ser propagadores do Evangelho. Então, se o missionário não sai daqui consciente desta dificuldade que ele vai enfrentar no campo do relacionamento com o africano, chegando lá, ele vai se frustrar e vai voltar para casa triste, cabisbaixo, confuso com o chamado de Deus na vida dele. O desafio no continente europeu, eu entendo que o desafio do continente europeu é o coração, é alcançar, minar o coração dos europeus. Por quê? Porque dificilmente você vai num país europeu e encontra muitos europeus crentes dentro da igreja. Difícil, irmão, muito difícil. Às vezes, eu já fui, por exemplo, na Bélgica, encontrar uma igreja formada totalmente de brasileiros. Você não encontra um belga dentro da igreja. Por quê? Porque o coração é fechado. Eles demoram muito tempo para tomar uma decisão. Então, isso não pode impedir a questão da semeadura, do lançar a semente, de pregar a palavra, de continuar evangelizando. Mas, provavelmente, quem vai colher o fruto, quem vai fazer a ceifa, não é o pastor que fez a semeadura, porque o coração do europeu, ele é muito fechado, o europeu é muito materialista, o europeu é tão materialista, irmãos, que há muitos deles que quando desce uma posição assim, na questão financeira, quando ele desce um degrauzinho, ele entra numa depressão profunda. Por exemplo, na França, o governo, irmãos, eles dão cesta básica, ajuda de aluguel. Se tem criança pequena, eles também ajudam, para que a pessoa não vá à masmorra, não vá a uma pobreza total. Mas para o francês, por exemplo, para ele depender de uma cesta básica, ou de uma ajuda de aluguel, ou ajuda para os filhos, já é o estado terminal da pobreza. E aí você passa pelas ruas da França, você encontra as pontes todas fechadas. Você encontra as pontes tudo lacrado com tela de proteção, porque o que eles fazem? Eles sobem na ponte e se jogam.
Eles colocam uma corda e se enforcam. Por quê? Porque eles não admitem descer do padrão de vida que está estabelecido para ele. Então, o evangelho, para entrar no coração de uma pessoa que é materialista, de uma pessoa que vive em um patamar onde ele diz que não precisa de mais nada, porque o dinheiro já dá tudo o que ele precisa, quando você vai alcançar uma pessoa dessa, ele quer ver para crer, ele quer conhecer, ele quer estudar, ele quer especular primeiro, para poder entregar a vida então e servir a Deus. Então, na Europa, muito difícil você encontrar uma pessoa, uma igreja na totalidade de europeu, muito raro isso aí, mas o importante é que nós estamos em alguns países da Europa e o evangelho tem sido pregado, a palavra de Deus tem sido ensinada, os nossos pastores e missionários têm alcançado êxito na propagação do evangelho no continente europeu. Pastor, nós temos desafios no Brasil? Temos, e eu quero mostrar para vocês algum deles aqui, que eu fiz questão de anotar. No Brasil nós temos desafios, tá certo? Desafios na questão da evangelização e também da missão. Antes da gente entrar na lição aqui. Nós temos povos dentro do Brasil que o alcance deles é bem pequeno. Não é que falta missionário, mas a dificuldade de chegar até essas pessoas cria uma barreira na evangelização destes. Em primeiro lugar estão os indígenas. Nós temos 117 etnias sem presença missionária, sem conhecimento do Evangelho. Estas etnias, com pouco ou nenhum conhecimento de Cristo, espalham-se por todo o Brasil, com forte concentração no norte e nordeste. Então, os indígenas ainda, irmãos, é uma etnia de difícil alcance, uma etnia que falta missionário para evangelizar. Nós temos índios, tribos indígenas que nunca ouviram falar do Evangelho, tá certo? Nunca ouviram falar do Evangelho. E se não houver alguém com consciência da missão e que entenda que há uma necessidade de evangelizar estas etnias, eles vão morrer sem saber que Cristo é o Salvador. Em segundo lugar, o desafio para o nosso país são os ribeirinhos. Quem são os ribeirinhos? Os ribeirinhos são aqueles que moram costeando os rios da Amazônia e outros. Estas pessoas são de difícil alcance. Estas pessoas são muito raros ser alcançados por missionário, porque hoje parece que ser missionário em países de primeiro mundo dá mais status, o nome parece que é ovacionado do missionário, mas fazer missões em um campo onde nem a internet, televisão, nada chegou ainda, parece ser algo assim rejeitado por parte das agências missionárias e também das igrejas. Então os ribeirinhos hoje é um desafio muito grande para a missão brasileira. Na bacia da Amazônia há 37 mil comunidades de ribeirinhas ao longo de centenas de rios e igarapés. As pesquisas mais recentes apontam a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10 mil dessas comunidades. De 37 mil, 10 mil não tem nenhuma igreja. Isso é aqui no Brasil. E nós pregamos uma apoteose de avivamento. Nós falamos que o Brasil é o celeiro dos missionários, de fato é. Mas por que é que nós temos ainda deficiência de alcançar esses povos, de alcançar os índios, de alcançar os ribeirinhos? Em terceiro lugar estão os ciganos, sobretudo a etnia Calon. Essa etnia aqui, há cerca de 700 mil ciganos Calon no Brasil, e apenas 1.000 se declaram crentes no Senhor Jesus. De 700 mil, somente 1.000 se declaram crentes ao Senhor Jesus. Então, é uma etnia, os Calon, os ciganos, é uma etnia ainda não alcançada pelo Evangelho. Uma percentualidade muito pouca. O quarto desafio são os sertanejos. É o sertão do nosso país, é o sertão do nosso Brasil. Graças a Deus que o Ministério de Perus está com a mão dentro do sertão. Muitas igrejas foram estabelecidas, muitos povoados foram alcançados, e eu louvo a Deus por causa disso, por causa do avanço missionário do nosso ministério dentro do sertão, por intermédio da sua conscientização, da consciência da missão e a evangelização, por intermédio da oferta, da oração, do carnê. Os nossos missionários têm alcançado o sertão, irmão. Tem lugar do sertão que é pior do que a África.
pior do que a África. Eu já estive nos dois extremos, no sertão do Brasil e também onde você não vê nada na África. Então a gente coloca no pódio o continente africano na questão de pobreza, mas o sertanejo brasileiro, às vezes, vive numa situação pior do que quem está na África. Tem sertanejo que não tem o que colocar na mesa. O sertanejo, ele joga a semente às vezes no solo e fica olhando para o céu esperando a chuva cair, e a chuva não vem, a semente não brota, o fruto não nasce, e ele vai comer o quê? Ele vai colocar o que na sua mesa? É fome. A água, irmãos, às vezes vai buscar no sertão, quem é do sertão sabe disso, aquela água barrenta, aquela água que ele usa para cozinhar, para beber e para tudo, e uma água que não transmite nada de saúde, mas é o que ele tem. A casa numa situação precária. Eu estive no sertão do Piauí, meu irmão, eu nunca vi um jumento morrer de sol, um jumento morrer de fome. Jumento come pedra, não é? Mas não morre. E você passar e ver jumento morrer, animal morto, vaca, gado morto, por não ter, crianças que não têm o que comer, crianças desnutridas, crianças com enfermidades gravíssimas, ligado à questão de nutrição, e a gente fica focado às vezes em coisas estrondosas, quando bem na nossa frente está aqui um campo missionário que precisa ser alcançado pelo Evangelho. Nós temos consciência disso, não temos, irmãos? Tem aqui os quilombolas, que são os afros, né, que estão dentro do nosso país. Nós temos os imigrantes, eu vou correr aqui, não vou ler os dados. Os imigrantes, quem são os imigrantes? Hoje nós estamos vivendo um desafio, que é a vinda dos venezuelanos para o Brasil. Ô pastor, mas eu não vejo, você não vê venezuelano? Irmão, dá uma volta no centro de São Paulo, está tomado pelos haitianos, está tomado pelos angolanos. Se você for em Roraima, você vai ver que está tomado pelos venezuelanos. E os venezuelanos, essas pessoas que atravessam a fronteira em busca de refúgio, essas pessoas às vezes se tornam violentas. Essas pessoas praticam crimes, praticam roubos para ter o sustento para a sua casa. E estas pessoas precisam também ser alcançadas pelo Evangelho. Esses são os desafios que nós enfrentamos. Também nós temos os surdos. Hoje nós estamos colocando muito mais a pregação, como é que fala? Em Libras, não é? Em Libras, nós temos mais irmãs e irmãos se especializando nesta área. Hoje nós vemos cultos que os surdos participam muito mais do que antigamente, porque gente estão se qualificando para este trabalho. Nós temos também os dois extremos, os muito ricos e os muito pobres, que não são alcançados. Os muito ricos é porque às vezes nós achamos que não temos condições de alcançar estas pessoas, mas como o pastor Israel ensinou aqui na introdução, nós temos que ter a consciência de evangelizar, não com palavras de sabedoria, mas com a palavra que liberta, que salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Salvador. Esta é a mensagem suficiente para o rico e também para o pobre. Vocês lembram da menininha que estava na casa de Naamã? Ela não perdeu a oportunidade. Quando a porta abriu, ela disse assim: se meu Senhor conhecesse o profeta que tem lá na minha terra, se ele soubesse, ele iria lá e ele encontraria cura para a sua vida. Então, meu irmão, se você abrir a boca e falar, aleluia, na simplicidade que Deus te deu, mas na intrepidez do Espírito, pode ter certeza que o coração da terra mais seca vai ser alcançado para a glória de Deus. Bem, uma vez que nós entendemos a missão, a prática da missão, que é a evangelização, vamos agora ao ponto que Jesus está falando aqui. Jesus está conversando com seus discípulos, no texto que nós lemos, e ele está na cidade de Samaria, ele está em Samaria, na região de Samaria, ele está em Sicar. Pois bem, Jesus estando nesta região, ele conversa com aquela mulher alcança a cidade, não é isso? Alcança a cidade. Jesus então fala aqui dos 4 meses, vocês dizem que daqui 4 meses é o tempo da ceifa. Eu digo para vocês, olha os campos que estão brancos. O momento da ceifa é agora. Jesus coloca aqui uma rapidez na semeadura e uma rapidez também na colheita.
uma rapidez na semeadura e uma rapidez também na colheita. Nós estamos vivendo talvez este tempo aqui. Há uma necessidade de agilidade, há uma necessidade de fazer isso com mais rapidez, ou seja, você não perder as oportunidades que lhe são concedidas de falar do Evangelho. Eu quero ler com vocês um texto que está em Amós. Como Amós é um livro difícil de achar, e eu já encontrei aqui, porque eu deixei marcado também, né? Eu quero ler o capítulo 9 de Amós, versículo de número 13, para você entender mais ou menos o que Jesus está dizendo aqui. Olha o que está escrito aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Vem dias em que o que lavra alcançará o que cega, ou seja, agilidade, pressa naquilo que está sendo feito. O que pisa as uvas aos que lançam a semente. Ou seja, a pessoa está pisando a uva da colheita daquele que semeou e já está alcançando aquele que está semeando para a próxima colheita. Então aqui está falando da agilidade no processo da pregação do Evangelho e também da colheita. O processo da pregação do Evangelho não pode ser um processo lento, não pode ser um processo demorado, até porque nós temos que aproveitar as oportunidades que temos de falar do Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele deve ser pregado das portas da igreja para fora. Quando eu disse no início de visão distorcida da questão da evangelização, é porque nós estamos criando mecanismos para atrair as pessoas para dentro, para a gente não ter o compromisso de sair. Então o que é que eu tenho que fazer para atrair as pessoas? É colocar uma sessão de filme? É criar um cinema no fundo da igreja? Eu vou criar. Eu passei na cidade onde eu estou, pastor, e vi assim, não perca, cine, gospel, com direito a pipoca, a guaraná e a tudo mais. Iam criar uma sessão de cinema no fundo da igreja para atrair as pessoas para participar de um culto. Eu quero atrair para a igreja as pessoas que praticam artes marciais. Então eu coloco o tatame no centro da igreja e nós temos uma sessão de pancadaria para atrair essas pessoas para ouvir o culto. Irmãos, não temos que criar mecanismos para o evangelismo. Não crie situações para atrair as pessoas. O que atrai as pessoas para Deus é o Evangelho, é a palavra, é o poder de Deus. Quando você abrir a sua boca debaixo da graça de Deus, o pecador vai ouvir a palavra, vai se alimentar e vai dizer, onde é que é a igreja? Porque eu vou participar do culto lá hoje. Nós vamos falar isso mais tarde, mas a minha conversão, o pastor desceu as escadas na minha casa simples, ele desceu e disse assim, eu posso fazer uma oração? Minha mãe disse, pode. Mas eu posso ler um texto? Pode. Posso cantar um hino? Pode. Cantou o hino 127. Acabou, foi o que ele fez. E ele disse assim, à noite quero ver todos vocês no culto. Irmão, essa palavra, o Senhor da ceifa está chamando, não sai da minha cabeça até hoje. E foi ela que me levou à igreja. Eu tocava num grupo de samba, eu disse assim, vão na frente, nós ia tocar num comício. Lembra dos comícios que tinha? Ia tocar nos comícios dos políticos. E aí eu falei, vão na frente, porque eu vou resolver um negócio aqui. E o negócio que eu fui resolver foi ir à igreja, por convite daquele pastor, com o som daquele hino na minha cabeça. Eiba! Aleluia, quando eu cheguei na igreja, um salão miúdo, mas irmão, a graça, meu Deus do céu, um culto maluco, daquele de perder o sapato, um culto pentecostal, e eu entrei naquele culto e o pastor disse, eita que o jovem chegou, toca aí para nós, eu nem crente era, e ele já estava mandando eu tocar, o pastor já estava olhando o futuro, ele já estava dizendo assim, esse aí não escapa mais, caiu bem, está na rede de Jeová, acabou, relabaio.
Abra a tua boca na simplicidade. Diga o que está no teu coração. Diga o que Jesus fez na sua vida. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Se você abrir a sua boca, o Espírito Santo vai alcançar a terra mais seca que tiver. Deus está ungindo as palavras que saem da sua boca. Deus vai usar a sua vida. Mas não crie mecanismo para atrair pessoas. Então, tudo que você faz, estou falando de mecanismos para atrair pessoas. Não estou falando de estratégias. Estratégias de evangelismo, plano de evangelização. Isso é a igreja que faz. Desde que envolva toda a igreja. Tá certo? Desde que envolva toda a igreja. Toda pessoa que se converte a Jesus, ele já está pronto. Grave isso. Toda pessoa que se converte a Cristo, ele está pronto. Ele não precisa ser preparado para ser uma testemunha. Ele não precisa passar por uma sabatina. Ele não precisa frequentar o seminário. Ele não precisa adquirir experiência. Ele está pronto para dizer o que Cristo fez na vida dele. Pastor, o senhor está doido? Ou não? Jesus libertou o gadareno, libertou ele daquela possessão demoníaca, e imediatamente ele se tornou uma testemunha. Imediatamente ele se tornou um mensageiro de Jesus. E ele disse assim: Senhor, para onde o Senhor for, me leva, porque eu quero ir. Jesus diz assim: não, você deve ficar aqui em Gadara. Vá para a tua casa e diga para os teus quão grandes coisas eu tenho feito na tua vida neste dia. Aquele que entrega a vida a Jesus, ele está pronto para ser uma testemunha. Eita glória. Quando alguém pergunta para o novo convertido: você é crente? Sou. E está uma coisa gostosa. Você precisa conhecer esse Jesus, irmão. Não tem dificuldade. Então, quando a pessoa se entrega a Cristo, ele está pronto. O testemunho disso está aqui, na mulher samaritana. Quando a mulher samaritana entrega a vida a Jesus, ela se torna uma testemunha imediatamente. Sim ou não, irmãos? Imediatamente, ela vai até a cidade. E a mensagem dela é essa: vinde vede o homem que me disse toda a verdade. Porventura não é este o Cristo que nós estamos esperando? E ela atrai a cidade para a presença de Jesus. Então, a missão evangelizadora, meu irmão, aquele que entrega a vida a Cristo está pronto para testemunhar e anunciar que Jesus Cristo é o Salvador. Olha, dentro do mecanismo que criamos, nós preparamos as pessoas para trabalhar. Nós preparamos as pessoas para estar trabalhando nos mecanismos que criamos. Olha, vai ter aqui um trabalho na igreja e nós vamos trabalhar aqui com artes marciais. Eu preciso de alguém que luta. E aí a gente vai preparar essa pessoa para trabalhar nessa área, para evangelizar nessa área. Olha, eu preciso de uma pessoa aqui que trabalhe bem com teatro. E aí a gente vai trazer a pessoa que trabalhe bem, que seja um ator, uma atriz, para trabalhar na questão do teatro. E nós não nos preocupamos em sair da porta para fora para anunciar. Nós preparamos as pessoas para alcançar o coração das pessoas dentro do templo, mas não estamos conscientizando as pessoas da evangelização que está dentro da missão e deve acontecer fora das paredes para os novos convertidos que estão chegando na igreja. Eu enfrentei dificuldade em uma igreja, porque todo novo convertido que chegava, ao invés dos crentes dar instrução para ele pregar o evangelho e testemunhar onde ele estiver, os irmãos ficavam colocando picuinha. Olha, você veio na igreja, não veio? Agora você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode andar com fulano, não pode andar com ciclano, não pode falar isso, não pode falar aquilo, aqui não pode ser assim, aqui não usa isso, aqui não usa aquilo, aqui não faz não sei o quê, aqui não faz. E foi colocando tanta coisa para o novo convertido, irmão, que ele foi falando assim: eu estou na igreja, eu estou aonde, meu irmão? Pelo amor de Deus, olha, porque aqui o departamento das irmãs é assim, o departamento do jovem, se eu fosse você, não entrava na mocidade não, porque a mocidade aqui é assim, a mocidade é cheia de gente falsa, a mocidade é cheia de gente não sei o quê. Se eu fosse você, não cantava nos adolescentes não, ou então já puxa ele para a panelinha e já vai fermentando a cabeça dele e pronto, morreu, acabou. A pessoa não dá fruto, não prospera em nada dentro da igreja, porque a gente mesmo mata a pessoa. Mas nesta manhã o Senhor está falando para o nosso coração: toda pessoa que chegar na igreja e entregar a vida a Jesus, ela está pronta para ser uma testemunha da palavra, uma testemunha daquilo que Deus fez na vida dele. Glória. Vamos falar aqui sobre
Jesus e a sua identificação com a tarefa da evangelização. Esta identificação é quando você tem a visão aberta e consegue enxergar que onde você está ou onde você vai é um campo missionário. Você consegue enxergar a oportunidade de evangelizar. Você já ouviu a expressão assim, pastor, bem que eu queria, mas eu não tive a brecha. Pastor, bem que eu queria falar, mas ele não deu brecha, ela não deu brecha. Qual é a brecha que você quer? Qual é a brecha que eu preciso para falar de Jesus? Não, eu queria evangelizar, mas ele não puxou o assunto, e é ele que tem que puxar o assunto. Não, eu queria falar de Jesus para ele, mas eu não tive oportunidade. Se ele está na sua frente, qual é a outra oportunidade que você quer? Então, a identificação com a obra missionária, com a obra evangelizadora, que nós estamos falando aqui acerca de Jesus, a identificação com a tarefa da evangelização é isso. Jesus chega, ele entende que tem que passar por Samaria, ele entende que aquele lugar é um campo missionário, ele vê a emergência de falar a palavra naquele lugar e ele não hesita. Olha, irmãos, eu estou andando aqui bem para não vir com o espírito do pastor Orlando de ontem. Mas preste atenção. Deus manda a gente em lugares. Meu Deus. Você vai no culto de aniversário, ou na festa de aniversário do teu parente que não é crente. Você vai na festa de casamento do parente que não é crente. Você vai no churrasco no teu familiar que não é crente. O teu familiar nunca ouviu uma oração da nossa boca, nunca ouviu uma palavra da nossa boca, nunca recebeu um folheto da nossa mão, nunca recebeu um convite para ir no culto, nunca recebeu uma palavra de Deus dentro da casa dele. Irmãos, a gente vai, canta a música, se possível até dança, come a carne, apronta e desapronta, e sai da casa sem abençoar, sem falar de Jesus, sem dar uma palavra. Irmão, o campo está na nossa frente, é emergente, a pessoa morre sem ouvir do evangelho por nossa culpa. Então não perca a oportunidade. Se você vai na casa do teu parente que não é crente, é você que Deus está me enviando como missionário na casa dele, para ele ouvir a palavra. Glória a Deus. Jesus se identifica com a tarefa missionária quando ele vê o campo, quando ele identifica a emergência, quando ele enxerga os campos brancos. E ele passa essa identidade com os seus discípulos. Jesus sentado com ele entendia o campo. No meio da multidão, ele entendia o campo. Olhe para mim. Na multiplicação dos pães, Jesus sai e convida os seus discípulos para ir a uma outra margem do rio para descansar. E quando ele está saindo para aquele descanso, ele diz para os seus discípulos irem a um lugar sozinho para descansar. E a multidão vê. Quando a multidão vai atrás, Jesus chega do outro lado, a multidão já está lá. E quando Jesus olha para a multidão, ele olha e ele se move, ele fica movido de íntima compaixão. Ele enxerga a multidão como ovelha que não tem pastor. E ele então troca o momento de descanso por pregação. Ele passa a ministrar, a ensinar, a curar aquelas pessoas, a alimentar aquelas pessoas, e os discípulos estão ali aprendendo com o mestre, que para a obra evangelizadora eu devo sacrificar coisas, eu devo sacrificar tempo, eu devo sacrificar algumas coisas da minha vida para dar lugar a Deus, para que a minha vida seja usada no campo da evangelização. Portanto, a emergência, a identidade, a identificação de Jesus com a tarefa da evangelização é esta: é enxergar que todo lugar é um campo missionário. Todo lugar é um lugar onde a evangelização, a prática da missão deve ser efetuada. Amém? Então nós falamos sobre a identificação com a tarefa da evangelização. Nós queremos agora abordar com vocês o ponto 6.2,
iniciando a tarefa da evangelização, a necessidade de estar cheio do Espírito Santo. Esta necessidade está muito conectada ao que o pastor João Rocha nos antecedeu aqui. A revista nos diz que o livro de Atos dos Apóstolos registra como a igreja passou a cumprir o chamado de Cristo, a evangelização. A primeira orientação dada pelo próprio Cristo era de que a igreja só poderia evangelizar se primeiro fosse cheia do Espírito Santo. Jesus foi enfático ao orientar os discípulos que eles só deveriam sair de Jerusalém depois de serem revestidos de poder. Olhe para mim aqui. A evangelização, a propagação do reino, ela tem que estar, há a necessidade de estar cheio do Espírito Santo. Aquele que vai anunciar, aquele que vai propagar, ele não é apenas o comunicador do Evangelho, trazendo uma notícia ao povo, uma boa nova a alguém, como se fosse uma notícia qualquer. Esta notícia, esta pregação, ela deve vir acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas. Foi esse o ponto crucial para a evangelização no início da igreja. No livro de Atos dos Apóstolos, após a descida do Espírito Santo, o povo ficou esperando, e quando eles foram cheios do Espírito Santo, a primeira pregação que ocorreu fora das 4 paredes de igreja onde eles estavam, quase 3.000 almas foram agregadas à igreja. Por que quase 3.000 almas? Porque houve um sinal ali. O povo, os irmãos foram cheios do Espírito Santo, foram vistos línguas repartidas como que de fogo, algo sobrenatural, causado pelo Espírito Santo, e isso trouxe uma... Então, a descida do Espírito Santo trouxe um revestimento. A descida do Espírito Santo trouxe o sobrenatural para a igreja. Então, quando os apóstolos, quando a igreja sai, os irmãos saem de dentro daquele lugar para falar àqueles que estavam curiosos e questionando aquilo que estava acontecendo, Pedro fala com intrepidez, Pedro fala com autoridade. Esta autoridade, irmãos, não está embasada no conhecimento apenas. Esta autoridade é aquela que vem do céu, é dada pelo Espírito Santo de Deus. A intrepidez, a eloquência que o Espírito Santo dá é diferente da que você tem aqui na terra. Às vezes nós encontramos irmãos que são tímidos, irmãos que não conseguem nem dar bom dia direito, mas quando o Espírito Santo de Deus toma este irmão, e ele abre a sua boca, o Espírito Santo passa a falar por intermédio dele à igreja. E algo sobrenatural acontece, porque a igreja percebe, o ouvinte percebe, que o que aquela pessoa está falando não é dela mesma, mas vem de Deus. Então a necessidade de estar cheio do Espírito Santo também traz para nós os dons espirituais, a capacitação por intermédio dos dons. O Senhor te dá a palavra da sabedoria. É quando você abre a Bíblia e explana, fala, explica com uma revelação que não é do seu conhecimento, mas a revelação que Deus te dá pelo Espírito naquele versículo que você leu. É quando você estende a mão na vida daquele que está doente, ouvindo a palavra, e você faz uma oração e o doente é curado. Como Pedro e João indo à igreja, e aquele homem aleijado pedindo a esmola, Pedro olhou para ele e disse assim: olha, nós não temos prata e nós não temos ouro, mas aquilo que nós temos, isso nós vamos dar a você. Pedro, revestido pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, ele diz assim: o que nós temos nós vamos te dar agora. Levanta,
toma a tua cama, levanta-se, firme-se sobre os seus pés e ande agora no nome de Jesus Cristo. Quando aquele homem passa a andar, ele entra no templo saltando, glorificando a Deus. Irmãos, ele é questionado. Pedro também é questionado acerca daquele milagre que aconteceu. E Pedro diz assim: vocês estão olhando para nós como se de nós mesmos, ou como se por capacidade nossa esse milagre acontecesse. Eu digo para vocês que nós não podemos fazer nada, mas aquele que foi ao céu enviou o Consolador, e ele habita agora dentro de nós, e pela autoridade que é no nome dele, nós oramos, e esse que vocês veem andar aí, é pelo poder do Salvador que está sobre a nossa vida. Nesta manhã receba poder, autoridade do Espírito Santo para ministrar a palavra. Seja cheio do Espírito para evangelizar. Irmãos, eu dirigi uma igreja pequenininha. Eu casei com 21 anos de idade. Casei, poucos meses o pastor disse assim: você vai assumir uma igreja? Eu disse: pastor, eu acabei de casar. Ele disse assim: não tem problema não, só estava faltando isso aí, você vai assumir a igreja. Aí assumiu a igreja no Parque Montreal, em Franco da Rocha. Eu, minha esposa. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Uma igreja pequena que só tinha as cadeiras e nós lá. E todo domingo, irmãos, eu pregava. Aliás, eu pregava todo dia, né? E eu pulava em cima da caixa de som, eu plantava bandeira, eu ficava doidinho naquele salão. Meu Deus do céu, corria, e só as cadeiras e minha esposa. E minha esposa ficava com a mão na cabeça assim. Aí quando eu terminava o culto, ela falava assim: meu filho, pelo amor de Deus, para que isso aí? Só está eu aqui. Não precisa gritar. Eu estou aqui, estou lhe ouvindo. Fale baixo, minha esposa está aqui. Fale baixo. Pelo amor de Jesus, vê se você se controla. Não pule na caixa de som. Você vai cair dessa caixa aí. E vai arrumar problema. Eu vou ter que sair na rua pedindo ajuda, porque só está eu. Então não pule na caixa. Não precisa gritar, não precisa bater no púlpito, nada, fique quietinho. Eu falei: não, eu vou me controlar. Da próxima vez, eu vou me controlar. Eu vou me portar certinho. E aí, irmão, eu começava a falar bem na etiqueta. Oxe. Eram uns 10 minutos só. Daqui a pouco eu ficava doido. E pulava em cima da caixa de som de novo. E saía correndo, ia lá na porta e voltava. Maluco dentro do salão, só eu, ela e as cadeiras. Um domingo eu estava doido dentro da igreja, pregando, meu irmão, sobre Jesus é a ressurreição e a vida. E eu maluco pregando dentro da igreja, falando em línguas estranhas, suando igual tampa de cuscuz e o lenço na mão, e corre para lá e corre para cá. E a minha esposa assim. Pasme vocês, naquela pregação o homem apontou na porta do salão e ele entrou. Sentou. Quando eu terminei de pregar, ele disse assim: pastor, eu passo sempre aqui na rua, e eu olho o senhor aqui dentro e falo: esse homem é muito doido mesmo. Prega sozinho para ele mesmo. E eu sinto tanta dó do senhor, que hoje eu entrei aqui para lhe ouvir, porque eu fiquei com muita dó. Hoje que eu venho vendo o senhor pregar aí, e hoje eu fiquei com dó e resolvi entrar. E a palavra que o senhor pregou aí, falou comigo, e eu quero entregar minha vida para Jesus agora aqui. Aleluia, aleluia. Mal sabia eu, irmãos, que naquele dia estava se convertendo ali o maior evangelista daquele bairro. Oh meu Deus do céu, o homem agora passou a me puxar, novo convertido. Ele dizia assim: pastor, domingo que vem o senhor almoça na minha casa, viu? Nós vem aqui de manhã para a igreja, escola dominical. Ele falando para mim. Eu falei: meu irmão, só tem nós dois. Ele falou: não tem problema, o senhor prega para mim, ensina para mim. Escola dominical, depois nós vamos evangelizar. Ele falava assim: nós vamos para o campo. E sabe o que ele fazia, irmão? Tinha um campo de futebol no bairro, lá tinha um campo de futebol, não sei se tem até hoje, mas tinha um campo de futebol. Ele me levava no campo de futebol, e ele chegava e falava assim: pessoal, aqui é o meu pastor, lá da igreja, ele tem uma palavra para vocês agora aqui. Pastor, prega aí que o pessoal está pronto para ouvir, pode falar aí que o pessoal está ouvindo. Oh meu Deus do céu, e eu com a Bíblia na mão, morto de vergonha, eu dizia: mas como é que eu vou pregar aqui num campo de futebol, o samba correndo ali, o povo jogando bola lá, e quando ele ficava me enrolando, eu dizia: pastor, desembucha, prega aí, fala alguma coisa, que Jesus é bom, o povo está aí para ouvir. Ou eu fiquei no estreito com aquele irmão, e quando chegava o dia de semana, ele falava assim: pastor, tem um culto na casa de um amigo meu, eu marquei, culto na casa dele, o senhor vai fazer esse culto lá, não vai, pastor?
Pastor Amaro, o homem era tremendo, irmão. E ele veio primeiro, depois veio a esposa dele, doida, elevada ao quadrado. A mulher maluca mesmo. Foi ela quem criou a primeira cantina da igreja. Eu, ela, o esposo e minha esposa. Ela chegou, nova convertida, ela disse assim, pastor, nós vamos fazer uma cantina. Eu falei, irmão, mas cantina para quem? Só tem nós 4 aqui. Ela falou, para nós mesmo. E hoje eu vou trazer, pode deixar comigo. Primeira cantina que fez, ela fez um brigadeirão, aquele brigadeirão, armou a barraca na porta da igreja. E eu, meu Deus, essa mulher é doida da vida. O que eu arrumei aqui, Jesus? Eu arrumei para a cabeça. E a mulher armou a barraca, colocou a mesa e colocou o brigadeirão lá, de avental, meu irmão, na cantina, 3 dentro da igreja e ela na barraca lá. Eu disse, não vai vender para ninguém. O culto acabou, meu irmão, o brigadeirão está lá, as moscas já querendo subir em cima do bolo. Ela disse assim, pastor, a cantina está vendida. Eu disse, tá, mas o bolo está aí, mas ela disse assim, vendi para o senhor, pode levar, o bolo é seu. Na outro domingo é o senhor que traz e não vai ter para ninguém. Eita. Ela vai. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E minha esposa dizia assim, ó, você fica pregando alto, está atraindo os doidos. Só gente maluca vai entrar nesse salão aqui. Eu não sei o que vai ser disso aqui não. Minha esposa está ali. Minha esposa fala, eu não sei o que vai ser disso aqui não. Isso aqui vai virar um manicômio. Você vai ter que pôr a placa aí fora. A primeira igreja que nós dirigimos, irmão. E eu falei assim, eu não sei o que Deus está fazendo não. Eu sei que esses 2 aí são tremendos mesmo. Irmão, e começou o culto dos lares. E eles levando, pastor, tem culto em tal lugar, tem culto em tal lugar. Eu vou chegar onde você quer, onde eu preciso linkar aqui com esse assunto. Um dia eles falaram assim, pastor, eu vou levar o senhor na casa de uma mulher. Ela precisa receber oração. Eu disse assim, a casa dessa mulher é aqui pertinho da igreja mesmo, pastor. Vamos lá. Irmãos, de manhãzinha saímos para ir na casa da mulher. Quando chegou lá uma escadinha de terra assim, ela subiu, batemos palma. Irmão, a porta abriu. Eu pensei que tinha aberto a porta de um sepulcro. A mulher apareceu na porta com a camisa de vereador, toda rasgada. A casa, meu Deus do céu. Ela abriu a porta e disse, o que é? Não, nós viemos visitar a senhora, porque vamos entrar aqui, vamos fazer oração. Ela diz assim, vocês querem o que aqui? Não, nós viemos fazer uma visita para a senhora. Vocês vão só orar, pode entrar. Irmãos, quando a gente foi ler a palavra para orar, o marido dela estava preso. Quando a gente foi ler a palavra para orar, a pia da mulher estava tomada de louça suja. Mas sabe, louça já de muito tempo em cima da pia, comida já meio assim que embolorada, e tinha uma garrafa desses refrigerantes convenção, estava já no finzinho assim, meu irmão, a garrafa toda manchada de gordura. Ela meteu a mão na louça assim, arrastou um copo, e ela disse assim, o senhor quer Guaraná, né, pastor? Botou o copo assim, e encheu. Eu disse, meu Deus, por que essa mulher olhou para mim? Por que ela falou comigo? Tanta coisa aqui, ela colocou o refrigerante no copo, subiu aquela espuma assim, e ela deu na minha mão um copo, e disse assim, bebe! E eu querendo fazer hora, querendo fazer cena, querendo começar a orar para derramar na pia, e o irmão que me levou na casa, dizendo, pastor, é para o senhor beber, ela deu para o senhor, pode tomar aí que está tudo certo, para beber aí. Nós já vamos orar, nós estamos esperando o senhor tomar. O irmão agoniado, irmão, eu tomei o Guaraná, mas daquele jeito mesmo. Tinha uma criança na cama, a criança estava dormindo. Aquela mulher totalmente possessa de demônios. Quando nós começamos a orar, a criança tinha uma espécie de tumor assim na cabeça, que ficava minando pus, né? Secreção. Nós estendemos as mãos naquela cama, orando por aquela criança. Falamos amém, encerramos aquela visita e fomos embora. O tempo passou, cerca de 1 semana mais ou menos. Aquela mulher veio à igreja com a criança na mão. E ela chegou na porta da igreja, ela me chamou e disse assim, pastor, aquele dia vocês foram na minha casa. Eu fui até mal educada com vocês. Mas eu quero dizer para o senhor que depois daquela oração, a secreção aumentou. Começou a sair muito mais de escorrer no pescoço. Pastor, depois de uns 3 dias da secreção saindo, bastante mesmo, aquilo começou a secar. E ela disse assim, olha o que ela disse, ela abriu o cabelo da minha e disse assim, pastor, olha aqui como que está, pastor, não tem mais nada, já acabou, está seco. Ah, pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador.
Eu quero pertencer a esta igreja aqui, porque realmente Deus está neste lugar. Percebe que não é a quantidade de pessoas, mas é se o Espírito Santo habita nas pessoas. Se você tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, milagres vão acontecer na obra da evangelização. Te prepare para ver enfermo ser curado, te prepare para ver paralítico andar, te prepare para ver cego enxergar, te prepare para ver o coxo andar. Jesus vai operar por intermédio da tua vida. Abra sua mão assim. Nesta manhã eu declaro unção de Deus nas suas mãos para operar sinais e maravilha. Se você recebe, levante a mão e diga glória. Só quem está recebendo, deixa eu ver, só quem está recebendo, deixa eu ver, só quem está recebendo. A necessidade de estar cheio do Espírito Santo para falar com intrepidez e com autoridade dada de Deus e os milagres acontecerem. Isso, irmãos, tem que estar na igreja. Aleluia. Nós ficamos naquela congregação por algum tempo. Eu preciso contar aqui o outro testemunho. Da mesma igreja. Tinha na cidade uma mulher. E ela andava com a imagem de escultura na mão, grande, uma imagem da Aparecida, na mão, para cima e para baixo, subia e descia o bairro. E o irmão, que era evangelista, falou assim para mim: pastor, nós vamos ganhar essa mulher aí. Essa mulher aí está facinho. Eu disse: irmão, a mulher está andando com a santa no braço, que negócio é esse facinho? Está facinho, pastor, está molinho. Isso aí para nós provar que não é, e que Deus é rapidinho. Eu disse: meu Deus, me dá essa fé desse irmão aí. Eu disse assim: irmão, como é que vai ser? Ele falou: não, fica tranquilo aí com nós. Aí ele chegou para a irmã, o irmão novo convertido, irmão, de tudo. Ele falou assim: irmã, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Será que a gente não pode fazer uma oração na sua casa? Nós somos crentes. O irmão falando: olha só, a brecha está aberta, né? Nós somos crentes, viu? Está aqui o meu pastor, e se você quiser, ele vai fazer uma oração na sua casa. A senhora recebe lá na sua casa? E ela com a imagem assim na mão, ela falou assim: olha, eu sou católica, e eu tenho uma coisa para falar para vocês. Minha filha teve nenê, ela está com depressão pós-parto. Ela está num quarto escuro, não fala com ninguém, não amamenta a criança. E eu fiz um voto para esta imagem. Se vocês forem na minha casa e fizer uma oração, irmão, já estava tremendo. A mulher nem acabou de falar, já estava tremendo. Eu falei: nós vamos se enrolar aqui, esse negócio vai escandalizar aqui, e vai acabar tudo, eu vou sair daqui envergonhado. Olha a minha cabeça. E o irmão dizia assim: sim, pois não, pode falar. Sim, não, nós vamos lá. O que a senhora quer mesmo? O irmão, o que a senhora quer mesmo? Isso aqui é fé. O que a senhora quer mesmo? Não, eu quero que vocês vão na minha casa. Se vocês orar, e minha filha sair daquele quarto, amamentar a criança e ficar na sala, eu vou frequentar a igreja de vocês. Mas vocês precisam orar e isso aí acontecer. Eu disse assim: irmã, eu disse assim: senhora, a senhora pode ir na igreja o dia que a senhora quiser, fica tranquila. Outro dia a gente marca na casa da senhora. E o irmão disse assim: hoje à noite, viu? Nós vamos na sua casa, nós vamos orar. E Deus vai responder. Deus vai responder. Irmão, a mulher foi embora. Eu disse assim: irmão, você arrumou uma confusão. Ele disse: arrumei não, pastor. Foi a porta que Deus abriu. E Deus vai curar a menina. O senhor vai ver. E a menina vem para a igreja, viu? Vai ser uma bênção. E o irmão agoniado. Quando chegou a noite, eu doido para ir para casa, para sair dessa. E ele dizia assim: pastor, está na hora, vamos na casa da mulher. A mulher já deve estar esperando. Quando nós chegamos na casa da mulher, a mulher de fato estava esperando. Entramos no quarto escuro, meu irmão. Ele disse assim: pastor, não acende a luz. Eu disse: mas como é que nós vamos? Tem que acender. Ele falou: não acende a luz, deixa apagado, só ora. O senhor não precisa ver não, só ora. O senhor vai orar e Deus vai responder aqui. Eu disse: meu Deus, onde é que... Falei: então vamos orar. E eu de olho aberto, com medo. O irmão parece ter mais experiência do que eu. E quando nós levantamos a mão e começamos a orar, a menina saiu de cima da cama naquela escuridão, saiu pela porta e foi parar na sala. E a gente dentro do quarto orando, a menina passou por nós, foi para a sala, catou a criança no braço e sentou no sofá. E começou a amamentar aquela criança sem mais e sem menos. Quando a mãe começou a amamentar aquela criança, a mãe da menina olhou e começou a chorar. Pegou a imagem para
pastor João Rocha colocou na mesa e olhou para nós e disse assim: vocês cumpriram o trato e eu vou cumprir agora a minha eu vou cumprir agora a minha parte. O que é que eu tenho que fazer? Irmão, olha o que eu falei. Eu disse assim: olha, a senhora vai na igreja amanhã cumprir a sua parte. O irmão falou: que na igreja o que, pastor? É aqui agora. A senhora vai cumprir a sua parte agora. Dobra o joelho aqui. Jesus é o Senhor da sua vida e nós vamos orar aqui, vai dar tudo certo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Fale em línguas estranhas agora, profetize, tenha revelações, tenha autoridade de Deus na sua vida. Seja cheio para evangelizar, seja cheio para profetizar, seja cheio para anunciar o Evangelho. Deus vai usar a tua boca, a tua casa, os teus negócios. Deus vai usar a tua família, os teus filhos, a tua esposa, o teu marido. Deus vai usar a tua voz para alcançar e quebrar as algemas, e vidas sairão evangelizadas para a glória de Deus. Se você crê ainda nestas coisas, diga glória a Deus. Seja cheio. Olhe para quem está do teu lado e diga: seja cheio, 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 cheio. Bless Kewa, bless Mervivos, Hawidi Kebidaio, Ulabawe que Naravau Adaracebida. Eu vejo o mover de Deus nesta casa, nesta manhã. Há uma unção descendo sobre a sua vida esta manhã. Você vai sair daqui revestido de autoridade. Se pegar na serpente, nada vai acontecer. Se beber coisa mortífera, nada vai acontecer, porque eu estarei convosco. Vire a mão de Herbia. Quando saímos daquela igreja, quando o pastor disse assim: olha, agora vocês, chegou a hora de sair. O salão era dividido com a parede assim, duas portas, só que a gente só usava uma. Então tinha uma divisão. E, irmão, nem conto pra vocês, o marido da irmã lá que estava preso saiu da cadeia. O camarada chegou em casa sem avisar, subiu a escada e bateu na porta. A mulher quase caiu. E eles eram amigados, não eram casados. E ela queria batizar nas águas. Aí ela disse assim: pastor, o meu marido chegou. Disse assim: chegou como? Eu não sei, ele saiu. Mas saiu como? Quem livrou? Ele não sabe também. Ele disse que o homem chegou com o alvará e chamou, gritou o nome dele na cela e disse assim: você está livre, pode ir para a sua. Que coisa tremenda. Ela disse assim: pastor, eu quero me batizar, o que é que eu preciso fazer? Eu disse: você precisa casar. Ela disse: casar como? Eu nem sei se ele vai aceitar, nós não temos condições. Eu disse assim: vocês vão casar. O irmão estava comigo de novo. O irmão olhou para ele e disse assim: você vai casar e a igreja vai pagar. Não é, pastor? A igreja vai pagar. Irmão, precisa de gente doida assim, gente maluca na igreja. Oh, glória a Deus. Ele disse assim: a igreja vai pagar, pastor. Irmã, você vai casar, nós vamos pagar seu casamento no cartório. E tem mais, a festa vai ser aqui na igreja. Pode falar para o seu marido, eu vou dar o terno para ele. Ele vai casar em ordem, alinhado, bonitinho. E a senhora vai batizar no próximo batismo. Ele olhou para mim e disse assim: não é, pastor? Eu disse assim: tá certinho. A esposa dele olhou e falou assim: Djalma, meu Deus, falei o nome do irmão. Djalma, deixa o pastor falar. Você está parecendo o pastor. Ele falou: não, mas eu estou falando o que ele ia falar, não é, pastor? É isso aí que o senhor ia falar. O pastor não vai deixar a irmã sem casar, a irmã vai casar. Irmãos, nós ali na igreja, o grupinho da igreja, nos reunimos. Eu não sei, Deus é tremendo. Até ímpio cooperou, até ímpio colaborou. Esse Djalma trabalhava na prefeitura de São Paulo. Ele fez um sarceiro na prefeitura, meu irmão.
Ele fez um sarceiro da prefeitura. E este homem chegava com o carro cheio, pastor João Rocha, de coisa para o casamento dessa moça. Essa moça casou com o marido. O marido também veio para a igreja. E ela se batizou nas águas. Oh, glória a Deus. E até hoje serve ao Senhor na igreja. Oh, louvado seja o nome de Deus. Seja cheio do Espírito Santo para que essas coisas aconteçam também na sua vida. Eu encerro agora dizendo a você o último tópico desta lição. Louvado seja o nome do Senhor. Dizendo assim, atividades específicas da evangelização, mas antes, se tornando testemunha de Cristo no cotidiano. Seja testemunha de Cristo no cotidiano. Não seja testemunha só no sábado. Não seja testemunha só no domingo. Não seja testemunha só nos congressos. Não seja testemunha só nas orações. Seja testemunha no trabalho. Seja testemunha na escola. Seja testemunha no trem. Seja testemunha no carro. Seja testemunha onde você estiver, na estação. Seja testemunha no ônibus. Seja testemunha de Cristo. Seja o exemplo. Dê testemunho com a sua vida. Dê testemunho com os seus lábios. Dê testemunho com as suas vestes. Dê testemunho com o seu cortado cabelo. Dê testemunho com o seu andar. Dê testemunho com a sua educação. Mostre que Deus habita em você. Revele o brilho de Cristo que é na sua vida. Alguém vai olhar para você e dizer: você é crente porque você é diferente. Não é porque você é diferente com coisas naturais, não. Você é diferente porque o Espírito de Deus habita em você. Porque há um brilho diferente na sua face. É por isso que você é diferente. Dê testemunho com a sua vida. Dê testemunho com a sua maneira de viver. As pessoas que estão à sua volta, para que eles se arrependam e creiam que Jesus Cristo é o Senhor. De pé. Sabe, uma vez eu estava ministrando com a minha esposa no Jardim Laura, lá em Campo Limpo. Eu estou vendo lá em cima uma Josiana dirigir aquele trabalho, o esposo. E quando acabou o culto, uma criancinha veio. Eu estava entrando no carro e uma criancinha veio. E ela veio apavorada, uns 7 anos mais ou menos. E eu falei: o que foi? Ela disse: minha mãe não sabia dizer o que estava acontecendo. Eu disse: o que aconteceu com sua mãe? Minha mãe. E aí uma irmãzinha veio: o que está acontecendo? Eu falei: não, a criança está aqui. Vamos lá, pastor, vamos lá ver o que está acontecendo. Saímos para ir à casa. Quando nós chegamos na casa, a mulher estava com a faca na mão, uma faca grande na mão. E ela estava encostada na parede, assim, com a faca apontada para o peito e dizendo assim, falando assim: eu vou tirar a vida dela agora. Eu vou matar agora. Eu vou tirar a vida dela agora. A mulher transtornada com a faca na mão e a criança chorando. Irmão, do jeito que eu cheguei, eu avancei na faca. Ela estava com a mão no cabo, eu avancei na lâmina. Eu abracei a lâmina da faca. Quando eu abracei a lâmina da faca, eu disse assim: no nome de Jesus Cristo a quem nós servimos, larga esta faca agora. No nome de Jesus, esta vida não lhe pertence. Larga esta vida agora e saia com toda a sua bagagem. Em nome de Jesus, sai! Quando eu gritei sai, a mulher caiu. A faca ficou na minha mão, eu seguro pela lâmina. E ela perguntando: o que é que está acontecendo? Eu disse: nada, o mal já passou e agora a vida chegou. Abrace com a vida para que você seja bem-aventurada nesta terra. A mulher aceitou a Cristo, entregou a vida a Jesus e está servindo ao Senhor até hoje lá. Você sabe, irmãos, o marido dela no dia estava embriagado, bêbado, e ele dizia no sofá: ele não vai matar ela não. Quando ele viu que a mulher se converteu, ele ficou de pé e disse assim: pastor, se minha mulher vai, eu também não vou ficar fora não. Às vezes a gente não dá atenção para bêbado, não é? Mas o homem aceitou Jesus bêbado e está lá até hoje, né, irmã Josiana? Está lá na igreja até hoje, ele e a esposa. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Meu pai dormiu chapadaço. Quando ele levanta da cama de short, sem camisa, ele vem andando assim em direção à cozinha, porque minha casa era 2 cômodos. Ele bateu a mão na cortina e deu de cara comigo. Quando ele deu de cara comigo, ele estava meio choroso. Ele disse assim: aconteceu um negócio comigo. Eu disse: aconteceu, estou vendo, o senhor está cheio, né? Já arrumou briga, já zoou aí, estou vendo. Ele falou assim: não, aconteceu aqui no quarto, com a voz embargada de pinga. Ele falou assim: olha, eu estava deitado aqui. Eu não sei se eu sonhei, o que foi. Eu sei que eu vi assim, abri assim como se tivesse um zíper a laje. Abriu. Uma mão assim, abriu a laje assim.
como se fosse um tecido. Desceu um homem de branco, bêbado, desceu um homem de branco. Meu pai bêbado, estava falando assim, bêbado. Desceu um homem de branco. Ele sentou do lado da minha cama. Ele colocou a mão no meu peito assim e apertou. E disse assim para mim: homem, se tu não tomar o caminho que o teu filho está, teu prazo de vida na terra fica curto hoje. Você vai morrer e não vai viver. Meu pai olhou nos meus olhos e disse assim: eu não quero morrer, eu quero viver. Meu pai dobrou o joelho ali na minha frente. Orei por ele entregando a vida a Jesus, mas eu não acreditei, porque eu era ruimzinho de crer mesmo. Não acreditei. Ele disse assim: pode escrever que eu vou no culto hoje. Meu pai foi no culto do jeito que ele estava, de shortinho, de camiseta. Quando nós apontamos na rua da igreja, irmão, os diáconos já alvoroçou tudo na porta. Meu Deus, porque ele tirava nós da igreja. Meu pai chegava na porta da igreja embriagado e falava assim: ó, os meus aí, pode pôr tudo para fora que nós vamos para casa. E sabe o que o meu pastor falava? Ele falava assim para mim: obedeça, filho, vá para casa, viu? A hora do teu pai vai chegar. Mas vá para casa, obedeça, nós vamos descobrir de oração. Vá para casa. Irmão, nós vivemos isso aí muito. Mas naquele dia meu pai chegou na igreja e os diáconos alvoroçados, querendo se preparar para receber ele, achando que ele ia fazer alguma coisa. E eu de longe querendo dar um sinal que ele estava vindo agora em paz, que estava tudo certo, que ele ia assistir o culto. Irmão, meu pai entrou naquela igreja, o salãozinho, e assistiu o culto. E eu vou te falar uma coisa: se 50% daquele culto foi em português, foi muito. Escuta isso aqui que eu vou te falar. Irmão, o povo sentado e aquelas irmãs e língua estranha, sentava. Não tinha aquele negócio assim? Aqueles mantos. E eu dizia: meu Deus, hoje não é dia disso, Senhor. Acalma o povo, esfria o negócio aí. O homem está na igreja hoje, ele veio ouvir a palavra, ele vai ficar chafurdado aqui, ele vai ficar bagunçado. E aí colocaram o pregador, irmão, o moreninho. Ele começou a pregar. Se ele falou umas 50, uma meia hora de pregação em português, foi muito. Daqui a pouco o homem começou no culto. E eu com a mão na cabeça dizia: meu Deus, meu pai não está entendendo nada. Hoje é dia da salvação dele. Como é que o senhor faz uma coisa dessa? Ele vai sair daqui escandalizado. O meu pastor, que já dorme no Senhor, ele fez o apelo depois daquela pregação totalmente em mistério. Por isso que é bom falar em línguas no culto. Por isso que é bom falar em línguas no culto, é gostoso. Irmão, o pastor disse assim: tem alguém que quer aceitar Jesus? O meu pai, com o lenço na mão, foi na frente de short, levantou a mão e disse: eu quero. Dobrou o joelho no chão. Dobrou o joelho no chão, a igreja orou por ele. E no caminho para casa, irmão, eu não tinha coragem de falar nada, de perguntar nada. E ele ainda com o lenço na mão, ele olhou para mim e disse uma palavra assim: você viu como é que Deus fala? Eita glória! Você viu como é que Deus fala? Eu disse assim: mas pai, Deus fala como? Ele disse assim: Deus usou o moreninho lá. O moreninho pregou e ele pregou para mim. Deus falou a minha vida todinha. E eu comigo: meu Deus, mas o homem pregou em línguas, o homem pregou em mistério. Como é que ele está falando que o homem pregou para ele? Irmão, até hoje eu não sei o que o homem pregou e não sei o que meu pai me ouviu. O que eu sei é que desceu no coração, aleluia, e deu resultado. Abra a tua boca, tu é profeta, tu é vaso de Deus. Te agradecemos, Senhor, por este período. Te louvamos por tudo que ouvimos. Te agradecemos pelos teus filhos. Sejamos cheios do teu Espírito para evangelizar, para pregar as boas novas. Que possamos dar testemunhos, Senhor Deus, da tua palavra. Que sejamos testemunhas com as nossas vidas. Pai, que os teus filhos saiam desta escola convictos da missão, convictos também da prática da missão, que é a evangelização. Senhor, que nos comportemos como os discípulos, que reconheçamos que Tu és o Cristo, o Salvador, Senhor, para anunciar às nações que Tu és o Messias. Muito obrigado pela vida dos Teus servos e por tudo que aconteceu neste lugar, em nome de Jesus.